Aqui dos alunos, falar um pouquinho sobre a questão do altruísmo, do voluntariado. Altruísmo, voluntariado são ações éticas de um cidadão consciente. Desse modo, posso começar dizendo que a ética é uma condição essencial para a construção da cidadania, devendo estar pautada no conceito de justiça dos antigos gregos, bem como os indivíduos devem valorizar a preocupação com o bem-estar da coletividade, promovendo ações solidárias altruístas. Bom, desse modo, é lamentável que a maior parte da sociedade brasileira assuma uma postura individualista frente ao bem comum, não se solidarizando em ações que poderiam resolver os problemas do cotidiano do cidadão sem a necessária intervenção do Estado. Bom, aí, segundo parágrafo, obviamente, eu começaria dizendo que notoriamente essa situação, ou então notoriamente o individualismo brasileiro e a não participação em ações voluntárias ou comportamento altruísta estão ligados ao baixo senso crítico frente à vida em sociedade. Bom, essa situação caracteriza-se essa situação está ligada, à formação histórica do país, que deixou arraigado no cidadão a ideia de ausência de um projeto de nação que só se começou a construir efetivamente com Getúlio Vargas, apesar de os românticos no século XIX, aliás, apesar de um período de Dom Pedro I no século XIX, com a criação do IHGB, Pronto, o IHGB em 1838 foi uma tentativa de construir a identidade nacional, construir um projeto de nação, mas não conseguiram. Então, esse baixo senso crítico em relação à importância do voluntariado é porque está arraigado na nossa sociedade. Os três povos que a formaram, os principais, eles não tinham projeto de nação. Os portugueses iam aqui pegar o que podiam levar embora. Os índios tentavam sobreviver à morte, assim como os negros nas senzalas, Então esse sentimento de individualismo acabou se tornando forte, e nós, com o acesso à educação ao longo do século XX, não conseguimos mudar essa realidade, Lembre-se, a educação deve formar indivíduos. Você pode pegar ideias desse texto. A educação deve formar indivíduos críticos, E o indivíduo crítico, como dizia Paulo Freire, ele é capaz de mudar a sua realidade e da coletividade, que infelizmente no Brasil não é uma realidade tão comum. Eu colocaria outro argumento ainda, Eu acho que ao longo do século XX, mesmo com os esforços de Vargas nos anos 30, se perpetuou a ideia da cultura da malandragem, da desonestidade, mesmo porque os exemplos, por exemplo, na política ou mesmo no cotidiano, de desonestidade e individualismo, normalmente apontam para o fato de que o comportamento honesto, voluntário, não traz benefícios. Por isso, a consequência principal dessa situação, isso aqui é no final do parágrafo, A consequência principal dessa situação é que são poucos os brasileiros que participam de ONGs ou de projetos permanentes de ajuda à coletividade, às suas comunidades. São poucos os brasileiros que fazem doações financeiras ou se predispõem, a participar de cooperativas, por exemplo, para a construção de casas populares para pessoas mais pobres. Então, isso denota uma necessária preocupação, pois o exemplo das nações hoje mais desenvolvidas do planeta são aquelas em que há um sentimento de coletividade, como a Alemanha, por exemplo. Bom, você pode dizer que a solução é o quê? Assim, para mudar o comportamento individualista e criar uma cultura de solidariedade no Brasil, é fundamental que
poder público, por meio das secretarias de Educação, Cultura, né, dos ministérios dos Ministérios de Educação, Ministério da Educação e das secretarias de Direitos Humanos, promova projetos, né, nas escolas públicas e privadas que permitam às crianças serem incentivadas para a atitude altruísta, que pode ser feito a partir de visitações a hospitais, para as crianças entenderem como elas podem ajudar, visitação a asilos, orfanatos, né? Juntar projetos em que as crianças possam plantar árvores, limpar praças, né? E agir de modo sempre preocupado com a coletividade, sendo incentivados e valorizados por isso, pois as crianças estão no período de formação do seu caráter, podem se tornar adultos mais conscientes e éticos frente à coletividade. Outra medida necessária é a constante apresentação de exemplos na mídia jornalística e artística, né, de indivíduos que se notabilizaram não pelo individualismo, mas pela preocupação com a coletividade, como por exemplo, esportistas, acadêmicos, que tomaram iniciativas que contribuíram para a melhoria de suas comunidades e assim foram reconhecidas. Bom, com essas medidas, né, mitigar-se-á o sentimento individualista tão precário para o desenvolvimento da nação e se construirá um país mais solidário, humano e que realmente poderá ser reconhecido no futuro como uma grande nação. Ponto. É isso.